Bom, tá gravando agora, certo? Vamos começar a dar aula. Vamos começar a aula, né? Fica o seguinte, a aula de terça, a aula de terça, infelizmente, eu não consegui dar, certo? Então, eu vou gravar uma aula só de exercícios, né? Hoje eu vou terminar a parte de movimento em uma dimensão, porque realmente é breve, né? E aí eu já gravo só uma aula de exercício. Provavelmente, próxima semana eu já devo estar passando a primeira atividade, né? Mas aí é daquele jeito que eu falei para vocês, né? Que tem a conceitual e tem a quantitativa, e aí vocês escolhem qual que vocês vão resolver, certo? Se é conceitual ou quantitativa. Tudo bem? Não sei se vocês lembram, a aula passada a gente viu a definição de velocidade, né? E alguns conceitos fundamentais, né? Que é posição, tempo, né? Deslocamento. Hoje a gente vai continuar vendo o estudo do movimento, né? Hoje vamos ver só aceleração, certo? Só falta ver das grandezas principais do estudo do movimento. Falta só a gente ver a aceleração, que a gente vai ver na aula de hoje. E vamos ver um pouco sobre gráficos, certo? E aí depois a gente vê o movimento uniformemente variado e termina a parte do movimento em uma dimensão, tá ok? Vamos lá, vou aqui botar a câmera no quadrozinho, certo? Que eu uso. Qualquer dúvida, vocês podem falar no chat, certo? Pode até ligar a câmera se quiserem também, ligar a câmera, não, ligar o microfone, certo? Se ficar mais fácil. E qualquer problema na internet, se a voz estiver cortando, vocês me avisam, certo? Que eu ajeito aqui, dá um jeito de ajeitar. Deixa eu só ver se eu consigo ajeitar aqui a... Vixe, peraí que eu saí. Pronto, peraí, pensar aqui agora, que eu tava... Tinha feito alguma coisa aqui no celular que não estava pegando direito. Pronto, certo, né? Só fazendo aqui uma revisãozinha, né? Na aula passada nós vimos o seguinte, que a posição de um corpo, né? Ela é uma função do tempo. A gente costuma escrever o seguinte, que o x, a posição x, é um x de t, né? O que é esse x? A gente está pressupondo que o corpo está se movimentando em uma linha, né? Está estudando o movimento só em uma dimensão, certo? Lógico que isso é só do ponto de vista didático, né? O corpo ele nunca se movimenta somente em uma dimensão, né? Só aproximadamente uma dimensão. E aí o valor x da posição dele é exatamente a distância até a origem, até o ponto que a gente deu como referencial, certo? Lembrando que essa distância a gente adota também um sentido que a gente chama de sentido positivo, né? Então, se você está à direita, é um sentido de crescimento, né? Então, se você está à direita do referencial, os números crescem e os números são positivos. Se você está à esquerda, os números são negativos. Tudo bem? E aí a sua posição, ela depende do tempo, né? Porque para cada tempo, a pessoa vai estar numa posição diferente, né? Então, sei lá, tempo 2 segundos está aqui nessa posição, no tempo 3 segundos ela já pode estar em outra posição aqui, certo? Então, para cada posição, para cada valor de tempo, o corpo tem uma certa posição, né? E nós vimos a definição de velocidade, certo? Velocidade. A gente viu o seguinte, que a velocidade, né, ela nada mais é do que a derivada da posição, certo? Nada mais é do que a derivada da posição, tudo bem? Que a derivada ela mede o quê? A taxa de variação da posição com relação ao tempo, né? Ou seja, o quão rápido o corpo vai para frente ou para trás, né? Lembrando que a velocidade positiva significa que o corpo está se movimentando na direção do eixo, certo? Aqui a velocidade é positiva. Uma velocidade negativa, ele está se movimentando na direção contrária ao eixo que a gente adotou, certo?
Aí a gente viu vários exemplos, né? Dada a posição, como é que acha a velocidade, certo? E aí, na aula de hoje, a gente vai ver a aceleração, né? O que é a aceleração, certo? A aceleração é exatamente a taxa de variação da velocidade, certo? Então, a gente diz que o corpo acelera, quando o corpo está muito, tem uma aceleração grande, né? Aceleração, né? Quando o corpo tem uma aceleração grande, significa dizer que a velocidade muda rapidamente. Diz, um carro tem uma aceleração muito grande, significa dizer que ele acelera muito rapidamente, ou seja, ele ganha velocidade muito rapidamente, certo? E aí, primeiro vamos definir aqui a aceleração média, certo? E a aceleração média, ela é parecida com a definição de velocidade média, né? Se a gente lembrar, a definição de velocidade média, como é que era? Era delta E, delta x sobre delta t, certo? Isso porque eu estava medindo a, velocidade, a taxa de variação da posição com relação ao tempo. Quando eu quero medir a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo, então vai ser a mesma coisa, só que agora vai ser o ΔV sobre ΔT. Né? Isso é a velocidade média. Tudo bem? Então, só para a gente ter um exemplozinho, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, vamos calcular a aceleração de um carro esportivo, né? Vamos pegar aqui a Ferrari, que é um carro esportivo do imaginário comum, né? Então, ou seja, uma Ferrari, só pegar aqui, Porsche, uma Ferrari F8 Spider, certo? Uma Ferrari F8 Spider, ela vai de 0 a 100 km por hora, de 0 a 100 km por hora, em 2,4 segundos. 2,9 segundos, na verdade. Em 2,9 segundos. Certo? Vamos calcular a aceleração média dessa Ferrari aí, nesse trajeto, né? Que vai de 0 a 100 em 2,4 segundos. Então vamos lá, a aceleração vai ser. Aqui lembrando que, eu não citei ainda, né? Não falei ainda, mas deixa eu falar. A aceleração, a unidade de aceleração, o que, que é? É a unidade de velocidade dividido por tempo, né? Então é como se fosse assim, 1 metro por segundo dividido por segundo. E aí, se você pode fazer aquela história de repete a fração de cima, multiplica pela inversa de baixo, então você tem que a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado, certo? A aceleração diferente da velocidade, a gente só usa essa unidade, a gente não costuma usar a unidade em quilômetros por hora. Quilômetros por hora ao quadrado, não faz sentido. Não se costuma usar em aceleração, certo? Pode até usar, mas é pouquíssimo comum. Então, ou seja, a gente vai ter que. Aqui é quilômetros por hora, certo? Perdão, pessoal. Vamos ter que transformar, certo? Essas velocidades aqui em metros por segundo. Tudo bem? Então, 0 km por hora, obviamente, é 0 metros por segundo, certo? E 100 km por hora, eu divido por 3,6. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Se eu pegar 100 dividido por 3,6, vai dar uma dízima periódica, certo? 27,777, então eu vou botar 27,78 metros por segundo, certo? Então, ou seja, a aceleração de uma Ferrari é de 27, média, né? Vai ser velocidade final, 27,78, menos a inicial, que é 0, dividido pelo tempo que ele leva para acelerar, que é 2,9 segundos. Então, a aceleração aqui já daria
ver quanto é que dá. Isso dividido por 2,9 dá uma aceleração de 9,58 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração da Ferrari, certo? A aceleração, né? Muitas vezes a gente olha o número, a gente não tem noção se isso aqui é muito ou pouco, certo? Mas isso aqui é uma aceleração gigantesca, né? 9,58 metros por segundo ao quadrado é uma aceleração gigantesca. Mas só por curiosidade, pessoal, só por curiosidade, por incrível que pareça, se eu soltasse aqui esse pincel, né? Um pincel desse caindo, ele vai de 0 a 100 mais rápido do que a Ferrari, certo? A gente vai ver na próxima aula, se der tempo nessa aula de hoje ainda, certo? A gente vai ver, vamos pegar aqui um exemplo 2, que a aceleração desse pincel caindo é de aproximadamente 9,8 metros por segundo. Um exemplo 2 aqui. A aceleração desse pincel caindo é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, certo? Esse pincel caindo, né? Então, por incrível que pareça, esse pincel caindo, ele vai de 0 a 100 mais rápido que a Ferrari, né? Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para de 0 a 100, certo? Então, a aceleração vai ser ΔV sobre ΔT, né? A média. Então, ou seja, aqui é 9,8, aqui eu quero que chegue até 100, 100 km por hora, né? Só que em metros por segundo é 27,777, né? 27,78 dividido por ΔT. Quero saber o tempo, né? Então aqui eu passo o ΔT multiplicando, passo 9,8 dividindo, então 27,78 dividido por 9,8, e aí eu vou achar que o tempo que esse pincel vai de 0 a 100 é de, deixa eu ver aqui, 27,77777 dividido por 9,8. Vai dar aproximadamente 2,8 segundos, né? Lembra, a Ferrari demorava 2,9 segundos, né? A Ferrari demorava 2,9 segundos. Enquanto que esse pincel caindo aqui, ó, ele vai de 0 a 100 mais rápido que a Ferrari, por incrível que pareça, né? Lógico que ele não chega a 100, né? Ele não chega a 100 porque ele vai bater aqui na mesa, né? Mas se eu jogar aqui da janela, né? Eu moro num andar bem alto, ele consegue facilmente chegar a 100 km por hora, certo? Porque aí ele vai cair, né? Por tempo suficiente para chegar. Quer dizer, como é 2,8 segundos, nem se ele cair tempo suficiente para chegar a 100 km por hora. Depois a gente pode fazer o cálculo para ver se dá tempo, certo? Tudo bem, pessoal? Deu para entender, então, o que é aceleração, mais ou menos, né? Então, é o que? A taxa de variação, certo? É a taxa de variação da velocidade, né? Então, se for um carro mais veloz, ele vai de 0 a 100 bem rapidinho, né? Se for um carro que tiver uma aceleração maior, né? Se for um carro que tiver uma aceleração baixa, né? Ele vai de 0 a 100 mais lentamente, certo? Qualquer dúvida, pode perguntar aí no chat, certo? E aí fica o seguinte, beleza, assim como existe o conceito, né, de aceleração média, existe o conceito de aceleração instantânea, aceleração em cada instante, certo? Então, ou seja, vamos supor que você inicialmente sai com o carro, né? E assim quando o carro sai do repouso, você tem que acelerar o carro, né? O carro está parado, com velocidade de 0 a 0, só que você começa a acelerar ele, né? Até ele chegar, por exemplo, a velocidade de 60 km por hora, né? Mais ou menos, quando você chega normalmente nessa velocidade, você para de acelerar o carro. Por quê? Porque normalmente essa é a velocidade máxima permitida, né? Então você não vai ficar muito mais rápido do que isso, não pode ser perigoso, certo? Então, ou seja, você tem uma aceleração e de repente você para a aceleração, né? Vamos supor que de repente aparece um cachorro aqui na frente, um gato, né? Então, um gato aqui. Aí você tem que frear. O que você vai fazer? Aí você vai
você freia o carro. Frear o carro, você vai ter que diminuir a velocidade do carro para zero de novo. Ou seja, a velocidade fica igual a zero de novo. Então, para isso, você precisa de uma aceleração negativa. Certo? Então, observe que a aceleração você vai pisar no freio, né? Não pisa mais no acelerador. Tudo bem? Então, observe que a aceleração ela pode variar de instante em instante. Né? Se você pisar mais forte no acelerador, vai gerar uma aceleração maior. Né? Mas quando você chega a velocidades muito alta, o carro nem consegue mais acelerar. Né? O motor do carro não consegue. Então, ou seja, a aceleração vai automaticamente diminuindo. Então, ou seja, a velocidade varia de instante em instante. Essa velocidade que varia de instante em instante, a gente chama de velocidade instantânea, certo? Instantânea. Assim como existe a velocidade instantânea, que é a aceleração instantânea, que é a aceleração que varia de instante a instante, certo? Então, da mesma forma como a posição, né, era uma função do tempo, né, a velocidade também é uma função do tempo, né, e é exatamente a derivada da posição, certo? A aceleração instantânea, ela também é uma função do tempo, certo? Para cada instante de tempo, você tem um valor da aceleração, né? A gente escreve assim, A é um A de T. Tudo bem? E a gente viu que a velocidade era definida como sendo a derivada, por quê? Porque é como se fosse a velocidade média, né? Só que quando o tempo tende para zero, no intervalo de tempo tende para zero. A velocidade instantânea, o princípio é o mesmo, certo? A velocidade instantânea, o princípio é o mesmo. Para a gente calcular a velocidade em um determinado instante, a ideia é você calcular a aceleração média, certo? Só que aí você faz isso para um intervalo de tempo muito pequeno. Né? Quando você faz isso para um intervalo de tempo muito pequeno, isso aqui fica, por definição, né? Eu tenho que a aceleração, né, a minha função aceleração, eu vou achar derivando a velocidade. Tudo bem? E aí a gente completa, né, as três grandezas principais que a gente usa para estudar o movimento. Né? E o que, que é? É a aceleração, quer dizer, a posição, velocidade e aceleração. Então temos a posição, que é uma função do tempo, certo? Ela vai dizer a posição do corpo em cada tempo que eu quiser. A velocidade, que também é uma função do tempo, certo? E a aceleração também é uma função do tempo. Se eu tenho uma função velocidade, se eu tenho uma função posição, para eu achar a velocidade, basta eu derivar. Tudo bem? Derivo com relação ao tempo. Se eu tenho a velocidade e quero achar a aceleração, basta eu derivar também a velocidade com relação ao tempo. Tudo bem? Então, ou seja, eu posso dizer que a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Como a própria velocidade já é a derivada da posição, vocês devem lembrar lá do cálculo, então, que a aceleração vai ser a derivada segunda da posição. Certo? Então, se você tem a função posição, você consegue achar a função velocidade e a função aceleração. Certo? Então, fica o seguinte. Vou dar uns exemplos aqui. Certo? Vamos supor que eu tenha a minha função posição seja um polinômio do segundo grau. 2t ao quadrado menos 3t mais 2. Daqui a pouco a gente vai ver que a gente chama isso aqui de movimento uniformemente variado. Certo? E aí eu peço para você, enfim, eu peço para você achar a velocidade, certo? Como é que você acha a velocidade? Você deriva, né? A velocidade vai ser a derivada. Se vocês lembrar a regrinha do cálculo, né? Como é que você deriva? Esse expoente desce multiplicando, vai ficar 2 vezes 2, 4t. Aqui eu tenho o expoente 1 desce multiplicando, vai ficar 1 vezes 3, 1 vezes menos 3, que é o menos 3. E subtrai um expoente, né? Esqueci de dizer que subtrai um expoente. Então, esse aqui que era 2 fica 1, né? Só que quando é só 1 a gente omite. E esse que era 1 fica 0. Então, ele vai deixar de existir, né? Porque t elevado a 0 é 1. E a derivada de uma constante é 0. Então, essa aqui seria a velocidade, certo? A aceleração, por sua vez, eu derivo de novo. Então, derivando isso aqui, vai sobrar só 4. Então, aqui seria um exemplo de um sistema em que a aceleração ele é constante, né? Como eu falei, a gente vai chamar isso aqui de um movimento uniformemente variado, certo? Vamos ver mais alguns exemplos aqui, né? Um exemplo do que a gente chama
o oscilador harmônico, né? Já é um pouco mais complexo. No oscilador harmônico, a solução é assim, ó. A, então A não, para facilitar a vida, vamos botar um número. 5 cosseno de, que vamos botar πt mais π sobre 2, né? Então, lá na física 2, a gente vai estudar o oscilador harmônico e a gente vai ver que a equação é desse jeito, certo? A velocidade vai ser a derivada disso aqui. Derivada do cosseno, não sei se vocês lembram, é menos seno, certo? Acho que é um menos. Você vai ter que usar a regra da cadeia, né? Vai ficar menos 5 vezes a derivada de dentro, que é π, seno de πt mais π sobre 2, certo? E se eu quiser achar a aceleração, eu derivo de novo. Então, derivando de novo isso aqui, vai ficar menos 5 π ao quadrado cosseno de πt mais π sobre 2. Certo? E aí, o que são essas equações? Essas equações elas vão me falar todas as informações que eu preciso para estudar o movimento. Então, para qualquer tempo que eu queira, eu posso saber a posição, né? Para qualquer tempo que eu queira, eu posso saber a velocidade, para qualquer tempo que eu queira, eu sei a aceleração, né? Então, se você souber a função posição, você conhece todo o movimento, certo? Com essa velocidade e aceleração daquele movimento. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Qualquer dúvida, vocês podem relembrar. Ou vocês podem perguntar aí, certo? E aí fica o seguinte. A aceleração, né, ela, quer dizer, eu falei para vocês que se você for derivando, né, você vai obtendo sempre a grandeza da frente. Né? Eu derivo a posição, eu tenho a velocidade, se eu derivar a velocidade, eu tenho a aceleração. Certo? Só que existe o que a gente chama da operação contrária à derivada. Né? Talvez a operação contrária à derivada vocês ainda não tenham estudado ainda. Né? Mas eu vou falar aqui para vocês, mas eu não vou botar nenhuma questão cobrando isso. Certo? Que existe a operação que a gente chama de integral. Certo? A operação de integral, você integrar é o contrário à derivada. É como se fosse assim, né? Menos, né, a gente pensa como se fosse a operação contrária à soma, né? Se eu somar 5 a um número, vai dar um determinado valor. Se eu subtrair 5, eu retorno para o número inicial. A mesma coisa é derivar e a integrada, certo? Se você derivar a posição, você obtém a velocidade, se eu derivar a velocidade, eu obtenho a aceleração. Se eu integrar a aceleração, eu obtenho a velocidade, certo? E se eu integrar a velocidade, eu obtenho a posição. Isso aqui é conhecido como teorema fundamental do cálculo, certo? Ou seja, na verdade, a gente diz o seguinte, ó, que quando você integra a aceleração, certo? Símbolo da integral é assim, né? Você vai obter a variação da velocidade, certo? Assim como você integrando a velocidade, você obtém a variação da posição, ok? Aí, assim, integrar segue um conjunto de regras, né? Assim como derivar tem um conjunto de regras para você saber derivar, integrar também tem um conjunto de regras, um pouco mais difícil, mas tem, certo? Mas, como eu falei, essa parte da integral eu não vou cobrar de vocês, certo? Nem naquelas questões quantitativas que eu falei que ia passar, certo? Mas é importante vocês saber, e isso eu vou cobrar, a parte conceitual da integral, né? Agora nós vamos ver o estudo dos gráficos, certo? Dessas três grandezas, e existe uma interpretação geométrica para a integral. Então, esse conceito da interpretação geométrica da integral é importante a gente saber, né? Eu vou falar daqui a pouco, tudo bem? Mas antes disso, vamos ver aqui os gráficos, certo? Então, o que acontece? O que acontece aqui, como são uma função, certo? Como são uma função, então eu posso desenhar o gráfico da posição quanto tempo, por exemplo, né? Então, eu pego aqui o eixo X, certo? Aqui o eixo Y, o eixo X eu coloco o tempo, no eixo Y eu coloco a posição, e aí eu posso desenhar
eu posso desenhar o gráfico aqui, vamos supor que seja um negócio assim, né? Pode ser qualquer coisa. Eu desenho um negócio assim, certo? Ou seja, como é que seria um gráfico desse, né? Então, inicialmente, né, ó, tem que pensar como se fosse assim, o corpo ele está andando no eixo X, certo? Então, inicialmente, no tempo t igual a zero, o corpo está bem aqui assim, ó. A pessoa não está aqui. De acordo com o tempo vai passando, né, ó, a pessoa vai subir na sua posição. Ela já passou para cá, ó, certo? Então, você vê o tempo vai passando, ela vai chegar nesse ponto aqui, né, ó. Chega nesse ponto aqui, mas a partir desse ponto, o que vai acontecer? Quando o tempo passa, a pessoa está voltando, né? Aí ela começa a voltar. A pessoa sobe, volta até aqui, né? Quando chega nesse tempo, ela volta até essa posição. Depois que o tempo vai passando, ela vai subindo de novo e vai até o infinito. Certo? Então, esse aqui seria o gráfico da pessoa. Né? Para cada tempo, marca a posição dela. Certo? E aí, nesse gráfico, tem algumas coisas que é interessante a gente saber. Né? A primeira coisa é o seguinte. A derivada, né? A derivada de uma função, vocês devem lembrar do cálculo 1, né? Que ela tem uma interpretação geométrica importante. Qual? A interpretação geométrica da derivada é exatamente a inclinação da reta tangente. Certo? Então, seja, se eu pegar esse ponto bem aqui assim, por exemplo, certo? Precisa ter mais tempo. Se eu pegar e traçar uma reta tangente aqui, né, a inclinação dessa reta é exatamente a derivada. Né? O que é a inclinação? A inclinação é exatamente esse ângulo aqui, ó, que ele faz com a vertical. Né? Então, ou seja, a gente diz que a inclinação, na verdade, é a tangente desse ângulo. Né? Então, a tangente desse ângulo é exatamente a derivada da posição com relação ao tempo, que é a própria velocidade. Né? Então, ou seja, a velocidade ela sempre vai ser a inclinação da reta tangente à curva. Certo? E a partir disso a gente pode tirar várias conclusões. Quais conclusões, por exemplo? Que, primeiro, se a sua função for crescente, né, a velocidade é positiva. Certo? Ó, se quando a sua função for crescente, se eu analisar, por exemplo, esse trecho até esse ponto aqui, né, o que acontece? A inclinação da reta ela é sempre assim. Ó. Minha reta é sempre assim. Certo? Quando chegar nesse ponto aqui, como é que a reta ela é? É assim, está na horizontal. Aqui, a inclinação da minha reta é assim, ó. É uma inclinação negativa. Tudo bem? Se a internet começar a travar, vocês me avisam, certo? Eu dou uma pausa, né? Tô vendo que de vez em quando dá uma engasgada aí. Quando chega aqui nesse ponto, ó, a reta inclina de novo. A inclinação é zero, certo? E aqui, ó, ela continua com inclinação positiva. O que é que eu posso concluir? Eu já posso concluir o seguinte, que nesse intervalozinho aqui, ó, anterior a esse ponto, a minha velocidade ela é positiva, porque minha função está crescendo, a inclinação da reta tangente é positiva, então a velocidade é positiva. Até esse ponto aqui, eu já posso concluir que a minha velocidade ela é negativa. Por quê? Porque a função está decrescendo, a inclinação da reta tangente fica negativa. Certo? Então, posso concluir que aqui é a velocidade negativa e, a partir desse ponto, a velocidade passa a ser positiva de novo. Certo? Esses pontos bem aqui assim, ó, esse ponto em que a reta tangente está na horizontal, certo? Lá na matemática a gente chama do quê? Dos extremos, né? São os extremos. São os pontos críticos, na verdade, né? Que aí pode ser um máximo ou mínimo, né? Aqui a gente tem um ponto crítico que é o máximo, aqui o ponto crítico é o mínimo. Aqui na física é a mesma coisa, certo? Ou seja, esses pontos em que a velocidade é zero, né? Lembrando, nesses pontos aqui, especificamente nesses pontos, a velocidade é igual a zero, certo? Exatamente nesse ponto e nesse ponto. A velocidade é exatamente igual a zero, certo? E aí, esses pontos a gente chama de pontos de inversão do movimento. Porque é literalmente isso que acontece, né? Que é o que eu falei para vocês, que nesse ponto aqui o corpo estava subindo, quando chegar aqui, a partir do tempo seguinte ele começa a descer.
Então, ele estava subindo, quando chegou nesse tempo, ele desceu. Tudo bem? Então, ou seja, exatamente um máximo local, certo? E aí ele inverteu, né? Ele estava indo, aí ele para, velocidade zero e volta, certo? É a mesma coisa aqui. Ele está voltando, aí ele para e depois vai para frente, certo? Então, esses pontos são exatamente pontos de inversão do movimento. Sempre quando ele falar pontos de inversão do movimento, certo? De inversão, né? Do movimento, são pontos em que a velocidade é zero, certo? Tudo bem, pessoal? Então, sempre quando ele perguntar pontos de inversão do movimento, são pontos em que a velocidade é zero, certo? O que acontece? Porque literalmente isso acontece, né? O corpo vem com a velocidade positiva, aí ele para, inverte seu movimento, aí começa a descer. Aí aqui é o contrário, né? Ele está com velocidade negativa, para, e aí ele começa a subir, certo? Então, ou seja, só sabendo disso, eu já sei que o meu gráfico aqui, ó, ele vai ter 2 pontos em que a velocidade é zero, certo? Mais um detalhe, né? Esse ponto bem aqui assim, sempre quando o ponto cruzar o seu eixo horizontal, certo? O eixo Y, cruzar aqui os eixos vertical, né? Ou horizontal, perdão, né? O eixo das ordenadas, né? Esse ponto aqui a gente chama que é o instante que o corpo passa pela origem dos espaços, né? Porque exatamente nesse tempo o corpo passa pela origem dos espaços, né? Lá na matemática a gente chama isso aqui de raiz, né? Então a raiz, que a gente chama lá de matemática, na verdade aqui na física a gente chama é o instante de tempo, né? É o tempo que o corpo passa pela origem dos espaços, certo? É o tempo, vou botar assim, da origem dos espaços, certo? Ou seja, é o tempo em que o x é igual a zero, certo? Outro detalhe também, ó, observe que para essa função que eu desenhei, né, esse tempo igual a zero acontece para um tempo negativo. O pessoal costuma perguntar muito, pessoal, tempo negativo, professor, tempo negativo, pode existir? Existe tempo negativo? Né? Na verdade, existe, né? Tanto matematicamente quanto fisicamente, não tem nenhum problema ter tempo negativo, desde que aquela equação que você está usando, né, ainda seja válida para tempos negativos. Né? Vou dar um exemplo. Eu lembro que uma vez eu fui para um planetário, né, e eles conseguiam dizer, por exemplo, mostrar o céu, as estrelas de 100 anos atrás. Né? Como é que você consegue estudar o céu de uma estrela 100 anos atrás? Né? É porque a gente tem a equação do movimento das estrelas, tem a equação do movimento das estrelas, né? Como função do tempo. Então, como eu tenho como função do tempo, eu posso botar o tempo de 100 anos atrás, um tempo negativo. Né? Posso pensar como se fosse um tempo negativo. Então, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu sei que aquela equação que eu conheço do movimento das estrelas foi válido, né, praticamente durante todo o tempo de existência ali do ser humano. Certo? Ah, entre aspas, né? E tem algumas mudanças que acontecem. Certo? Então, o tempo negativo nesse lugar, nessa situação faz sentido. Mas vamos supor o seguinte, que eu vou jogar esse pincel. Certo? Se eu jogar esse pincel, o que acontece? A partir desse momento, esse pincel começa a se movimentar com a ação da gravidade. Antes de eu ter jogado o pincel, certo? Ele não tinha essa equação. Então, para esse caso aqui, eu não poderia usar a equação que eu estou descrevendo, que está jogando o pincel, né, para tempos anteriores. Então, nesse caso, não poderia usar para tempos negativos. Então, nesse sentido aqui, não pode usar para tempo negativo. Certo? Mas se for uma equação que você sabe que descreve movimentos para tempos anteriores, então você pode usar tempos negativos para ela. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Vamos ver agora, né, no gráfico de V contra T. Certo? No gráfico de V contra T. Certo? O que a gente tem para ver
é que bom, tem o mesmo princípio, né? Vou botar aqui, ó. O gráfico de V contra T, certo? Vou desenhar um pouco como se fosse aquele gráfico lá. Seria um negócio assim, ó. Vamos supor que esse aqui fosse o gráfico de V contra T, certo? Aqui o que a gente pode falar é o seguinte, mesma coisa é válida, certo? Ou seja, como a aceleração é a derivada da velocidade, eu posso dizer que é a inclinação da reta tangente, né? Então, ou seja, todo momento aqui, a inclinação da reta tangente, né, ó, ela é a aceleração. Tudo bem? Então, eu posso pegar aqui, ó. Então, aqui eu também posso fazer a mesma conclusão, né, ó. A partir anterior a esse ponto, eu tenho que a aceleração ela é negativa. Posterior a esse ponto, a minha aceleração ela é positiva. E nesse ponto exatamente aqui, em que a reta na horizontal, a minha aceleração é exatamente igual a zero. Certo? Outra coisa também que eu posso falar, isso aqui talvez seja novidade para vocês, né? É que é o seguinte, eu falei para vocês que o deslocamento, né, o Δx, é a integral da velocidade com relação ao tempo. Certo? Aí isso aqui é que talvez seja novidade para vocês, né? O que é a integral, né? Enquanto que a derivada é a inclinação da reta tangente, certo? A integral vai ser um cálculo de uma área, certo? Vai ser um cálculo de uma área. E a integral, você sempre diz que a gente calcula de um tempo ao outro, né? Então, eu vou calcular a integral desse tempo t1, por exemplo, a um tempo t2 aqui, certo? O tempo t1 ao tempo t2. O que isso vai me dar? Isso vai me dar exatamente essa áreazinha aqui, certo? Então, ou seja, essa área aqui, né, ela é exatamente igual ao deslocamento, certo? Que é igual à integral do v dt. Tudo bem? Então, sempre quando você calcular a integral, você está calculando uma área, na verdade. Certo? Então, eu posso dizer o seguinte, que a área do gráfico abaixo do gráfico de V contra T é exatamente igual ao deslocamento. Certo? Só tem mais um detalhe aqui no gráfico de V contra T, que esses pontos aqui, né? Esse e esse, que são os pontos em que a velocidade é igual a zero, né? Ó, é exatamente os pontos de retorno, né? Ó, velocidade vinha positiva, aí ficou negativa. Então, são aqueles pontos de retorno. E aqui é o contrário, né? A velocidade vinha negativa e ficou positiva. Certo? Então, veio negativa, e aí ele parou e ficou positiva. Também é outro ponto de retorno. Tudo bem? E aí só fica faltando para a gente, certo? Analisar o gráfico de A contra T. Certo? Já contra T. Isso que a gente pode ver no gráfico da velocidade, né? No gráfico de A contra T, o que a gente tem que saber é que, certo? Ainda desenhando aqui, né? Suponhamos que o gráfico de A contra T fosse assim. Pode ser de qualquer forma, certo, pessoal? Estou usando aqui um exemplo simples, né? Porque seja um negócio assim, certo? Que seria mais ou menos exatamente a aceleração daqueles casos que a gente está vendo, né? Então, a única coisa que a gente tem que lembrar aqui no gráfico de A contra T é o seguinte, é que a velocidade, né, a diferença, a mudança de velocidade é a integral da aceleração com relação ao tempo. Isso aqui é uma área, né? Então, ou seja, se eu integrar aqui, por exemplo, de um tempo t1 até um tempo t2, certo? Essa área aqui que eu vou achar, tudo bem? Né? Essa área aqui, ó, mais essa, certo? É exatamente igual, aqui, essas áreas aqui é exatamente igual à variação da velocidade. Tudo bem? Só um detalhe que eu preciso falar para vocês, pessoal, que é o seguinte. Quando você calcula a integral, você está calculando uma área, certo? Está calculando a área entre a curva e o eixo x. Então, observe que quando a curva está abaixo do eixo x, essa área vai ficar aqui para cima, né?
que é entre a curva e o eixo x, certo? E tem mais um detalhe, essa área aqui, ela é uma área que quando você calcula usando a integral, ela sai negativa, tudo bem? Vou chamar isso aqui, por exemplo, de A1 menos A2, certo? Uma área geométrica A1, e aqui a área geométrica A2, supondo que seja a área de um triângulo, né? Então a gente vai ver o seguinte, que esse A aqui, na verdade, vai ser esse A1 menos o A2, porque quando você calcula na integral, essa áreazinha aqui, na integral, ela sai negativa. Então, se você for calcular usando a área desse triângulo, certo? Você teria que, na verdade, colocar ele como sendo negativo, certo? Por quê? Porque nessa região a função tem valores negativos. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, né? Deixa eu só fazer um exemplozinho aqui, né? Vamos resolver um exemplo. Suponhamos que o gráfico da velocidade com relação ao tempo, né, seja da seguinte forma. Velocidade com relação ao tempo, ele é assim. E a partir daqui fica constante, né? Aqui vamos botar 5, aqui vamos botar 10, e aqui vamos botar, enfim, daqui para frente, certo? Grau de velocidade com relação ao tempo seja isso aí. Ele quer saber o seguinte, primeiro no item A, ele quer que a gente calcule quanto é o valor da aceleração, certo? Quanto é o valor da aceleração, né? A aceleração para os vários tempos que tem aqui, certo? E no item B, ele quer saber o deslocamento do corpo entre o tempo, o deslocamento entre o tempo igual a 2 segundos até o tempo igual a, vamos botar aqui, 7 segundos. Pronto. Certo? Vou diminuir aqui o gráfico, senão não vou ter espaço para fazer os cálculos. Vou diminuir o gráfico aqui. Vamos lá, aceleração, certo? Lembrando que a aceleração, o que ela é? Ela é a derivada da velocidade, certo? E a velocidade aqui, né, que tem um gráfico assim, ó, que é uma reta, né, passando pela origem, depois fica uma reta na horizontal. Então, a minha velocidade, eu vou ter uma equação assim, ó. Para o tempo maior do que 5 segundos, né, a minha velocidade sempre vai ser igual a 10 metros por segundo, certo? Para o tempo menor do que 5 segundos, certo? Então, para o tempo entre 0 e 5 segundos, minha velocidade é essa reta aqui. Então, basta eu achar a equação dessa reta. Tudo bem? Então, a equação dessa reta aqui eu vou achar rapidamente, certo? Mas depois, se vocês tiverem dúvida, eu posso fazer mais detalhadamente, mas como eu tenho pouco espaço, eu vou achar mais rapidamente, certo? É só você pensar o seguinte, você pensa o seguinte, é uma reta, né? Toda a equação da reta é aquela assim, ó, ax mais b, né? Mas como é um tempo, vamos botar at mais b. Toda a equação da reta é assim. Só que quando t é zero, a velocidade é zero. Para isso acontecer, esse b tem que ser zero. Então a equação vai ser só assim, certo? E aí, para eu achar o valor de A, eu tenho que pensar o seguinte, quando o tempo for 5, a velocidade tem que ser 10. Então, quando esse aqui for 5, esse aqui tem que ser 2 para aqui dar 10. Tudo bem? Então, ou seja, em outras palavras, a equação da velocidade é 2t. Certo? Como ele pede a aceleração, né, vou derivar. Então, derivando para o tempo t menor do que 5, derivar disso aqui dá 2. Certo? E para o tempo t maior do que 5, a derivada de 10 é 0. Certo? Ou seja, para o tempo anterior, menor do que 5 segundos, entre 0 e 5 segundos, a minha aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Gera essa reta aqui. Mas para o tempo maior do que 5 segundos, certo? A minha aceleração é igual a zero. Ou seja, o corpo mantém a velocidade constante. Certo? Se a aceleração for zero, o corpo mantém sempre a velocidade constante.
Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Qualquer dúvida pode perguntar, certo? Vamos fazer o item B. O item B, ele está pedindo deslocamento, certo? Deslocamento entre o tempo t igual a 2 segundos e 7 segundos. Então, ou seja, entre o tempo t igual a 2 segundos, vamos botar os 2 segundos aqui, e os 7 segundos aqui. Lembra que eu falei para você o seguinte, pessoal, o deslocamento é igual a integral, e a integral nada mais é do que calcular a área. Então, eu tenho que calcular essa área aqui, essa área aqui, certo? Tenho que calcular essa área aqui. Deu para entender? Então, meu deslocamento vai ser exatamente igual a essa área, certo? E aí fica o seguinte, como é que eu calculo essa área, né? Posso dividir em duas áreas, essa área A1 e essa área A2, certo? A1 mais A2. Lembrando que todas as duas são positivas, né? Porque está acima do eixo. A área 1 é a área de um trapézio. Como é que calcular a área de um trapézio? Vai ser a base maior, certo? Base maior, que é 10, mais base menor. Base maior é essa, a distância daqui até aqui, né? A base maior, que dá 10. A base menor é a distância daqui até aqui, certo? Quanto é que vai dar? Se lembrando que a equação dessa reta é 2t. Então, quando o tempo for 2, a velocidade é 4. Então, a base menor é 4. Certo? Vezes a altura. Quanto é a altura? 3 vezes 3 dividido por 2. Esse aqui é o A1. O A2 é um retângulo. Vai ser base vezes altura. Base é 2, a altura é 10. Então, vai ser 2 vezes 10. E aí eu vou poder dizer o seguinte, ó. Vai ficar 14, né? Dividido por 2 dá 7 vezes 3, mais 2 vezes 10. 7 vezes 3, 21. 2 vezes 10, 20. Então, já acho aqui que a minha área é igual a 41. 41 o quê? Metros, né? Porque essa área é exatamente igual ao deslocamento que eu quero descobrir. Então, uma coisa eu posso ter certeza absoluta, que entre o instante t igual a 2 segundos e o instante t igual a 7 segundos, o corpo andou 41 metros. Só calculando essa área aqui, eu já consigo dizer que o corpo andou 41 metros. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Se tiver qualquer dúvida, vocês podem falar aí no chat. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Agora, pessoal, vamos ver alguns casos especiais, certo? Alguns casos especiais. Então, o primeiro caso especial é o que a gente chama do movimento uniforme. Você deve ter estudado lá no ensino médio, né? O movimento uniforme, certo? O movimento uniforme, qual é a principal característica do movimento uniforme? É quando a velocidade ela é constante. É o movimento mais simples que pode existir, né? Apesar de ser mais simples, é um movimento importante de se estudar, né? Porque tem muita coisa que composta com os movimentos uniformes, né? Um exemplo é a luz, né? A luz se propaga sempre com uma velocidade constante de aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo ao quadrado, metros por segundo, né? Então, a luz se propaga com movimento uniforme, né? O som também se propaga com velocidade constante, né? Já a velocidade do som, ela é bem menor, né? É uns 340 metros por segundo, certo? Ou na verdade pode ser qualquer coisa que são movimentos com velocidade constante, né? Pode ser até um carro com velocidade constante, né? Que não precisa nem frear, nem acelerar. Pode ser uma pessoa andando com velocidade constante, certo? Então, assim, e aí, a equação do movimento uniforme, né? Como é que ela é, né? Vocês devem até lembrar lá do ensino médio, né? A equação era o seguinte, a gente pode deduzir aqui rapidamente ela, né? É só se lembrar o seguinte, ó, que se eu pegar o gráfico aqui da velocidade contra o tempo, certo? Da velocidade contra o tempo, o gráfico é uma reta na horizontal, certo? Ou seja, se eu calcular o delta x,
do tempo t igual a zero até um tempo t arbitrário, certo? O ΔX é exatamente a área desse gráfico aqui, certo? ΔX vai ser igual a essa área. E como é que eu acho essa área? Vai ser base vezes altura. A base é exatamente t e a altura v. A Lúcia disse que cortou um pouco. Né? Estava só dizendo o seguinte, que se eu desenhar o gráfico da velocidade contra o tempo, com a velocidade constante, o gráfico vai ser uma linha reta, certo? E o deslocamento ΔX vai ser exatamente essa área aqui. Ou seja, o ΔX vai ser simplesmente a base, que é t, vezes a altura, que é o v, certo? Então, e o ΔX eu posso escrever como sendo o x final menos o x inicial, x0, certo? Vai ser igual a v vezes t, tudo bem? Vou botar aqui, v vezes t. Ou seja, se eu isolar o x, vai ficar x igual a x0 mais vt. Então, essa aqui a gente diz que essa aqui é a... Sempre que o movimento for um movimento uniforme com velocidade constante, a equação vai ser dessa forma. Vai ser x igual a um x0, uma posição inicial, certo? Mais a velocidade vezes o tempo. Certo? A gente chama isso aqui de uma função afim, né? Que é uma função polinomial do primeiro grau. Certo? Essa equação aqui vocês devem ter visto no ensino médio, né? Só que lá no ensino médio a gente vê com S, né? Ó. A gente chama até de sorvete, certo? S igual a S0 mais VT. É a mesma coisa, só que agora a gente está chamando de X, né? Então, em vez de ser sorvete, vai ser chovete, né? A equação do chovete. Certo? Então, sempre quando houver um movimento uniforme, a equação vai ser, da posição com relação ao tempo, vai ser polinomial do primeiro grau, certo? Então, a partir da velocidade, achamos a posição, a gente consegue achar a aceleração também, né? Para a gente achar a aceleração, o que a gente faz? Deriva. Só que sempre quando você deriva uma constante, vai ter a derivada, zero, certo? Então, no movimento uniforme, a aceleração é zero, certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí, certo? Deixa eu apagar aqui. Outro movimento também, né, importante é o uniformemente variável. Né? Mas vou falar o seguinte, como já está perto, certo, de acabar a aula, né, já são 9h24, o movimento uniformemente variável eu vou falar só na próxima aula, e vamos só resolver aqui um exemplo. Né? Vamos supor o seguinte, vamos supor que ele diga o seguinte, que a posição do corpo ele é dado por essa formulazinha aqui. Aliás, vou fazer a questão um pouquinho mais difícil. Vamos supor que a posição do corpo é dada por essa equação aqui, ó, ou por esse gráfico, certo? Vamos botar aqui, ó. Vem aqui assim, quando o tempo for 2 segundos, o corpo está na posição 3. Quando o tempo for 10 segundos, o corpo está na posição, deixa eu ver aqui, 19. Certo? Ele pede para você escrever a função horária, ou seja, o x como uma função do tempo. Certo? Então fica o seguinte, como é que a gente escreve isso aqui, né? Então a gente sabe que isso aqui é uma reta, tudo bem? Ou seja, o x como função do tempo é uma função polinomial do primeiro grau, tudo bem? É uma função, a famosa função afim, né? Ou seja, o gráfico, isso que eu quero dizer, no fundo, é que isso aqui é nada mais, nada menos do que o famoso movimento uniforme, né? O gráfico da equação do movimento uniforme é uma reta, tudo bem? Então, ou seja, o x como função do t vai ser daquela forma, vai ser o x0 mais vt. Então, ou seja, eu achar essa equação significa dizer que eu tenho que achar o x0 e achar o v. Né? O v eu posso achar da seguinte forma, pessoal. O v, né, no caso do movimento uniforme, é o único caso que eu posso dizer que eu posso calcular a velocidade como sendo a mesma forma que eu calculo a velocidade média. Ou seja, eu posso calcular a velocidade como sendo ΔX sobre ΔT.
vezes o pessoal fala que a velocidade sempre é Δt sobre Δt, mas não, né? A velocidade é Δt sobre Δt somente no movimento uniforme, né? O que é Δt sobre Δt é a velocidade média. Certo? A velocidade média é Δt sobre Δt, né? A velocidade instantânea só vai ser igual à velocidade média, ou seja, posso calcular desse jeito, para o caso do movimento uniforme. Ou seja, eu posso calcular a velocidade como sendo Δx, e no Δx, ó, posso pegar esses dois pontos aqui, né? Δx é uma posição final, mas inicial. Então, posso pegar 19 menos 3, dividido pelos tempos ali, aquele ΔT desse 19 e desse 3, né? Então, do 19 é 10, o do 3 é 2. Então, 19 menos 3 dá 16, certo? E 10 menos 3, 8. 16 dividido por 8 dá 2. Então, a velocidade aqui dá 2 metros por segundo. Estou fazendo rapidinho, porque como a lousa é pequena, né, tem pouco espaço. Certo? Mas eu já sei que a minha velocidade, descobri que era 2 metros por segundo. Como é que eu acho a posição inicial? Posição inicial, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso substituir um desses pontos nessa equação, certo? Então, por exemplo, vou pegar esse ponto aqui. Esse ponto, o que esse meu ponto está dizendo? Que quando o meu tempo for 2, a minha posição vai ser 3. Então, eu vou usar isso, ó. 3 vai ser igual ao x0 que eu quero descobrir, mais a velocidade, que é 2, vezes 2. Certo? Então, aqui vai ficar ó, 3 igual a x0 mais 4. E aí eu descubro que o meu x0 é igual a... Passo o 4 para o lado de lá, menos 1, né? Vai ficar 3 menos 4 dá menos 1. Certo? Ou seja, esse gráfico aqui está muito mal desenhado, tudo bem? Está altamente mal desenhado. Esse gráfico era parcial assim. Assim. Certo? Desenhei o gráfico mal feito. Tudo bem? Como é que eu sei? Porque é o seguinte, pessoal. O x0, que é a posição inicial, é exatamente o ponto do gráfico quando o tempo for zero, né? Quando o tempo for zero, ou seja, bem aqui assim, ó, quando o tempo for zero, é quando o meu gráfico vai cortar o eixo vertical. E aqui tem que ser menos 1. Tudo bem, pessoal? Deu para entender isso aí? Um pouquinho do movimento uniforme, certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Como já são 9h30, certo? Vamos ficar por aqui, certo? Na sala de hoje a gente vai ficar por aqui. Vocês têm alguma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, a aula de hoje a gente fica por aqui, tá ok? E aí a gente retoma na terça-feira, certo?